E agora o Jornal Independente vai abordar um assunto espinhoso, principalmente para os adolescentes e jovens adultos, que é a retirada do dente siso. Nós convidamos para falar sobre esse assunto o dentista Henrique Tanaguchi, que é especialista em cirurgia e traumatologia, buco-maxilofacial pela USP, Universidade de São Paulo, para tirar algumas dúvidas aí sobre o melhor momento para a retirada desse dente. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Henrique, a indicação para o siso é sempre a extração? Na verdade é o seguinte, o siso ele é um dente que não tem muita função na sua mastigação. Então assim, se você ter ou não ter o siso, você vai ter a mastigação de maneira correta. E muitas vezes, pelo siso nascer numa região que é difícil higienizar, tem sisos que nascem, vamos dizer, não nascem na posição de maneira correta, nascem um pouco inclinados, até gerando um pouco de desconforto para o paciente. Acaba que grande parte dos profissionais pedem para que ele seja removido. Via de regra não é obrigatório, mas como ele não tem essa utilidade, hoje eu acredito que grande parte dos profissionais até pedem para que ele seja removido. Agora, qual que é o melhor momento para a retirada desse dente? É necessário extraí-lo assim que ele nasce? Como que é? Na verdade, o que acontece? Via de regra, ele costuma nascer nas pessoas entre 16 e 22 anos. A cronologia de erupção dele varia de pessoa para pessoa. Como grande parte das pessoas hoje estão tendo um contato maior com o dentista, hoje muitas pessoas têm contato com o ortodontista. E o ortodontista muitas vezes, na hora que está acabando o tratamento ortodôntico, ele já pede para remover. Remover o dente sem a raiz formada por completo, nessa faixa de idade, é um momento que para o profissional é um pouco mais tranquilo. Mas não tem uma idade certa e um momento oportuno não. Mas via de regra, esse período eu considero um bom período para fazer a cirurgia. Aproveitar que você falou aí sobre o aparelho ortodôntico, é verdade que o siso pode movimentar os dentes e prejudicar a arcada dentária? E quem usa o aparelho tem que extrair os sisos necessariamente? Na verdade, assim, existem duas correntes. Uma corrente fala que o siso pode empurrar os dentes. E uma outra corrente que fala, eu acho que é até a corrente majoritária, que fala que a mandíbula tem um crescimento de uma forma que o siso não seria capaz de empurrar. Via de regra, o profissional, para não correr o risco de, muitas vezes, ele deixar de pedir para o paciente fazer a extração, esse paciente ir num outro profissional, esse profissional fala, nossa, mas por que aquele profissional não pediu para que você removesse seu dente? Ele já até pede para tirar. E até porque, muitas vezes, na hora que o siso está nascendo, como ele é um processo muito lento, ele vai, vamos dizer, gerando um certo desconforto na gengiva. Acontece muito de paciente chegar aqui com muita dor na região do siso, porque ele vai nascendo devagar, entra resíduo de alimento na região, infecciona a região, tem casos do paciente até, vamos dizer, tem infecções de inchar o rosto do paciente. Então, por conta disso, eu acredito que grande parte dos ortodontistas hoje pedem a remoção do siso. E pelo jeito que a gente percebe, então, esse siso não tem função nenhuma, né, Henrique? Eles podem ser retirados os 4 de uma vez só? Com relação à remoção dos 4, varia muito de acordo com a forma que está a posição dos dentes e da habilidade do profissional, né? Se é da rotina do profissional remover os 4 sisos, ele acredita que vai fazer isso num tempo tranquilo, que não vai gerar desconforto para o paciente, esse profissional vai estar fazendo. Então, assim, e aí até um conforto para o paciente, porque resolve tudo num momento cirúrgico só. Só que se o profissional vê que é melhor fazer em 2 sessões, tirar um lado ou outro, vamos dizer que a prioridade nesse momento é o paciente. E o mais importante é que o paciente procure um profissional especialista. Em Goiânia tem bons profissionais, é uma classe... nós não somos muito na classe de cirurgiões aqui em Goiânia, mas nessa classe tem muita gente que faz um trabalho bem feito, então que ele procura um profissional especialista para que ele sim que vai avaliar. Se ele julgar que ele consegue fazer de maneira rápida, ele faz uma sessão. Se ele julgar que é melhor fazer em 2 etapas, vai ser feito. A prioridade é que o paciente tenha uma cirurgia tranquila e o pós-operatório bom, né? Agora os adolescentes sempre temem aí pela extração dos 4 dentes de uma só vez. Ficam pensando até como é que eu vou fazer para comer. E também por causa da dor, óbvio. Mas parece óbvio também que é melhor sentir a dor de uma vez só, não é mesmo? Voltando até que eu tinha comentado. Se o profissional
profissional consegue fazer mais rápido, a grande vantagem realmente de fazer uma sessão é que o pós-operatório, via de regra, é o mesmo. O que é o pós-operatório de uma cirurgia dessa? É um repouso mais absoluto as primeiras 48 horas pós-cirurgia, que ele vai comer coisa mais líquida e pastosa, de natural para gelada, sopa, sorvete, vitamina, iogurte, açaí, purê de batata, até pamonha ele pode comer, desde que esteja tudo de natural para gelado, nada morno. E fazer uma compressa de gelo por fora. O remédio para dor é o mesmo, independente se ele tira 1, 2, 3 ou os 4 sisos, é a mesma medicação para dor. Então, se ele passou esses 2, 3 primeiros dias de um repouso mais rigoroso, depois ele segue a rotina normal. Aí ele não tem que novamente ir ao dentista para tomar uma anestesia novamente, remédio para dor novamente, o repouso novamente. Porque o repouso é o mesmo. Tudo bem que se ele tirar de um lado e depois do outro, ele vai fazer de um lado e depois do outro. Mas ele vai ter que voltar novamente no profissional para fazer, vamos dizer, todo esse processo novamente, né? Tá certo. O Henrique Taniguchi é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e conversou conosco aqui no Jornal Independente, tirando as dúvidas aí sobre a extração do dente ciso. Henrique, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Independente. Eu que agradeço. Tenham todos aí um bom dia, o resto de um bom dia, né, e uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.